Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos, boa noite, companheiros de todas as religiões, espíritas, evangélicos, cristãos, católicos, budistas. Boa noite a todos. Continuando nosso trabalho voluntário, hoje, terça-feira, dia 5 de maio de 2020, ainda estamos todos na quarentena. Meu nome é Jorge André e a nossa missão é falar todos os dias sobre a agenda da reforma íntima para que essa mensagem chegue a maior número de pessoas, para que elas possam se animar, se transformar, ficar mais felizes e entender um pouco mais a sua relação consciencial, a sua vida espiritual. E hoje, esse processo vai se gerando até se fazer a reforma íntima da sua personalidade, do seu espírito, da sua própria vida. A reflexão de hoje, ela vem do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31, onde Jesus, respondendo-lhes, disse: não precisam de médicos os que gozam de saúde, e sim os doentes. A sugestão da prece hoje, diária, pelos nossos desafetos. E nesse 26º vídeo da Agenda da Reforma Íntima, nós estamos dando prosseguimento à explanação desse livro chamado Constelações Familiares, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângelis, e chamado Constelações Familiares. Hoje, a segunda leitura desse livro, o segundo capítulo, chama-se o Educandário Familiar. O que é que nós podemos destacar para todos nós nesse livro maravilhoso? É que a família, ela é um resultado do largo processo de evolução e reencarnação do ser humano. Sem esse processo de evolução da nossa consciência, passando por todos os reinos, aprendendo com os nossos instintos, a gente jamais chegaria ao núcleo familiar que temos hoje. Esse resultado que vem do instinto gregário que todos nós temos, seres humanos, faz com que a gente chegue nesse momento, que é o momento do ano de 2020, que nós estamos vivenciando essa faixa planetária. Praticamente podemos dizer que esse momento é o momento que o ser humano está iniciando o processo do terceiro milênio, idos aqueles anos imaginados que a gente possa falar de 1920, agora sendo o ano de 2020. Olha como a trajetória de evolução está longe. Nós somos aqueles primeiros habitantes do século, ou imaginar século XVIII, ou século XIX, ou século XX. É só a gente fazer um panorama. Mas nós estamos com essa relevada significação em faixa da nossa consequência de termos atingido o raciocínio e termos uma consciência. Por isso temos uma organização familiar. Uma das coisas que eu queria falar é que quando a gente opta pela solidão, como diz Divaldo aqui, Joana de Ângelis, que é no caso dos místicos, os artistas, os pesquisadores da ciência, os filósofos que abraçam esses objetivos superiores, mas ao tempo que esquecem de formar suas famílias, toda regra tem uma exceção, acabam sendo portadores de transtornos de conduta e de emoção. Quantos de nós, né? Por sermos totalmente necessitados de agregar pessoas ao nosso redor, temos o espírito gregário, a solidão não nos faz tão bem. Outra coisa que é importante falar nesse capítulo de hoje é que a família, não existe uma família ideal. A família, não adianta a gente fazer uma idealização da família, a família perfeita, porque é nesse núcleo de família que a gente encontra pessoas pobres, ricas de espírito, inimigos do passado, débitos recalcitrantes, reencontros necessários para que a gente possa, através da misericórdia divina,
evoluirmos e avançarmos. A inspiração divina, a família é a oportunidade superior e de vera fraternidade, onde surgirá o grupo maior, equilibrado e rico de valores que é a tão famosa sociedade. A sociedade, do ponto de vista consciencial, essa massa universal que se distingue às vezes por região, por temperatura, por continentes, mas como a gente está vendo agora na pandemia, todos são seres humanos. Todos têm pés, pernas, corpo, pescoço, braços, mãos, olhos. Todos somos de uma mesma raça, de uma mesma ideoplastia, pode-se falar. Isso é, nós pensamos e plasmamos a vida, plasmamos nossos pensamentos, criamos através das ideias. Somos seres espirituais, encarnados, vivenciando uma experiência material, certo? A família, também aqui no texto, ela tem uma correlação. E essa correlação, eu posso dizer aqui que é uma espécie de situação sine qua non. Quando a família sofre, a sociedade sofre. Por mais que as pessoas ou alguns grupos queiram quebrar, dizer que a família está falida, jamais, porque a falência da família é a falência da sociedade, é o caos total. E por mais que a gente tenha vários pontos de caos, nós temos muitas famílias simples, médias e organizadas que dão a sustentação da base da sociedade em geral. E o que é que eu queria falar para vocês? Que a constelação familiar, nesse ponto de vista, ela é uma espécie de correlação quântica das nossas escolhas. Isso é uma aventura, certo? Que nos leva e nos faculta a verdadeira compreensão da finalidade da existência terrena aos olhos do futuro da humanidade. Olha só que interpretação interessante. É nessa família, nessa constelação que a gente se reencontra com todas as pessoas amistosas e inamistosas. É através dessa relação que a gente exerce a paciência, a gente exerce todos os nossos sentimentos e emoções. É nesse ambiente que acontecem os campeonatos da indiferença, os campeonatos de ódio, os campeonatos de ciúme e os campeonatos de revolta. Mas a gente tem que ver que nesse núcleo não há campeões. Não se tem um campeão individual, se tem o campeão em equipe. A equipe que sai vitoriosa. Não temos um campeão. Outra coisa que eu destaquei aqui para nós foi a questão da ignorância e do defeito. Ninguém se torna infeliz por mero prazer. Aquele membro da nossa família que tem problemas, que é infeliz, que é aquela nuvenzinha ruim, ele não tem às vezes aquele problema porque ele quis ter. O próprio paciente, que somos nós, ignoramos o distúrbio que nós somos portadores, sem a capacidade de discernir e avaliar os danos que a gente está fazendo para as pessoas. Quantos maridos ciumentos estão destruindo sua relação com as suas esposas? Quantos filhos egoístas estão massacrando seus pais? Quantos grupos que não compreendem o esforço do outro, porque o outro não fala, está destruindo a relação de equilíbrio na família? Então a família, como diz aqui Divaldo e Joana, é como se fosse o universo. O astro maior, que são os pais, consegue através da sua influência energética girar os astros menores. E há uma perfeita harmonia no universo, mas na família não. Porque vai depender desse equilíbrio da nossa evolução moral. E não tem normalmente ninguém com a mesma evolução moral dentro de uma família. Outra coisa que eu achei interessante destacar aqui foi a seguinte frase: quem não consegue a capacidade de amar aqueles com os quais convive, jamais ou dificilmente poderá amar aqueles outros que não conhece. Como é que a gente vai amar alguém
fora da nossa família se a gente não consegue amar os da nossa família. A família, portanto, é um núcleo de aformosamento espiritual que enseja a aprendizagem de relacionamentos futuros exitosos. Eu diria que a família é o laboratório da nossa vida futura. É um laboratório e até dessa vida presente. Quando a gente planta amor, a gente colhe felicidade. Quando a gente planta egoísmo, a gente colhe isolamento. Então, os pais que não plantam o sistema cooperativista, o amor aos seus filhos, a educação, o desprendimento, normalmente são abandonados nas suas velhices. Claro que há exceções. E uma coisa que eu achei interessante também é que, para a gente finalizar, nos seres animais, no reino animal, a mãe e o pai preparam os filhos para a sua maior idade. Quando estão aptos a se alimentarem só, eles se desprendem e talvez nunca mais se encontrem. Na família humana, não. O círculo humano, a família é diferente. Os laços entre pais e filhos jamais se rompem. Mesmo quando a gente quer que isso se rompa. Porque a gente tem a ligação espiritual, o compromisso espiritual, a consciência da ligação. Foram os pais que se comprometeram a trazer aquelas criaturas para reencarnar naquela família e vivenciar uma experiência ou uma reconstituição de algo errado. Mesmo quando há dificuldades no relacionamento atual que exige a transferência para outras oportunidades no futuro reencarnacionista. É na família, com o treinamento doméstico, e o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que lhe transforma em família universal. Pessoal, esses assuntos da família são assuntos que a gente vai pincelar com patologias, com alguns recursos, né, da física quântica, com alguns recursos das leis básicas do espiritismo, das leis de ação e reação, como é o caso da lei da justiça, amor, a lei de ação e reação, justiça, amor e caridade, que há muitos de nós desconhecemos e por isso praticamos tantas situações difíceis para com nós mesmos, para com os nossos familiares, e às vezes rompemos e nos desequilibramos junto à sociedade. É um pouquinho mais burilado esse tema, às vezes não tem muita aquela emoção da novidade, mas tem algo basilar, que é a constituição das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso caráter espiritual e do nosso senso gregário, que vai gerar o equilíbrio e a completude da nossa vida aqui na Terra. Tá bom? Então é com muito amor e muito carinho que eu preparo essa mensagem. Não é tão curtinha como as outras, mas espero que vocês gostem. Um grande beijo, boa noite, tudo de bom para vocês, uma excelente semana.